Hoje a presença aqui do secretário de Obras, o Ivan Brus Filho, que vai falar a respeito, já que a gente está nessa situação de chuvas que já marcaram aí a madrugada. A Defesa Civil já enviou uma nota aqui que o rio Itajaí pode chegar a 4,5 metros hoje, né? Hoje à noite é o pico que deve ter aí, mas a gente quer saber o seguinte: eu sei que há um bom tempo essa questão do El Niño vem intensificando trabalhos, e a Secretaria de Obras já está realizando vários trabalhos, principalmente envolvendo aí a drenagem, né, Ivan? Antes de mais nada, boa tarde, obrigado pela presença aqui. Bom, boa tarde, Elamar, nossa amiga de bancada, boa tarde quem nos ouve nesse dia chuvoso aqui da Rádio Cidade. Exatamente, Elamar, quando a gente já começou a receber essa questão das previsões de um possível evento, a gente já se antecipou, porque o serviço de manutenção das drenagens, né, começando lá pelo desassoreamento, limpeza de vala, manutenção em boca de lobo e até mesmo melhoria de drenagem, é um serviço já corriqueiro que a gente tem uma equipe já destinada a isso, porque é uma manutenção que a gente tem que fazer constantemente, como um patrulhamento, como a manutenção de asfalto, como poda, a manutenção das valas são necessárias, garantindo que o sistema de drenagem funcione, né? Então, como essa previsão, digamos assim, ela se intensificou, a gente acelerou e antecipou toda essa questão de serviço de limpeza de vala. Então a gente pega hoje, tipo assim, a vala da São Pedro, a vala principal que já está toda limpa, tesoureada, vala do Bateias, fomos na região do Zantão, descemos ali próximo à estofaria, ali no Águas Claras, entramos também já ali na estrada da Fazenda, nas valas transversais. Então a gente está em todos os bairros, as valas principais foram limpas. A vala do Cedrinho, que é uma vala que recebe bastante areia na chuvarada, a gente já desassoreou 2 vezes. Então estamos mantendo esse bom fluxo da água, né? Tirando os bancos de areia, lugares onde o capim invade, onde precisa estar fazendo essa limpeza, para garantir que a drenagem possa funcionar na sua vazão total, digamos assim. E junto a isso, a questão das bocas de lobo a gente intensificou, onde a gente tinha um serviço de frentes com hidrojato. Hoje nós temos 2 caminhões de hidrojato o dia inteiro, até o fim da tarde, né? Sempre até às 6, 7 da noite. 2 equipes fazendo tanto a limpeza quanto a manutenção e inspeção dessas bocas de lobo. Então, a gente está numa rua fazendo a limpeza com pá, manual, digamos assim, e o próprio morador está demandando: olha, essa boca de lobo está empoçando, não está funcionando. Então a gente já passa o hidrojato, passa ali aquele o torpedo que a gente chama ali para desobstruir, e lugares onde é areia, onde é algo simples, o hidrojato já consegue realizar essa limpeza, e onde não é possível a gente está tendo que abrir, né? Muitas vezes tem que abrir, trocar o tubo, e ali tu encontra de tudo, né? Desde um galho de árvore que trancou até uma bola de futebol, que tu imaginar, aparece dentro de tubulação. Calotas, galões, enfim, tem várias situações. Às vezes um tubo quebrado, que também pode acontecer. Então a gente intensificou para garantir que haja o bom funcionamento de toda a drenagem no evento, principalmente das enxurradas, que é o que incomoda, né, o dia a dia. Ô Ivan, tem uma pergunta que eu queria tirar, uma situação que eu vi que houve uma alteração, eu queria saber da diferença. A boca de lobo, aquela que tem uma tampa que fica na calçada, a abertura, e essas que foram feitas agora aqui na 1º de Maio, onde tem uma grade, que eu acho que não tem nem acesso, né? Existe uma diferença de eficiência de quando está na calçada, a abertura com tampa, e quando está só com a grade no, na verdade, no piso? a gente coloca essa grade para fora. Muitas vezes, se tu olhar, algumas são a grade de concreto e outras são a grade de ferro, que a gente confecciona obras soldadas, né? A intenção é de aumentar o espaço de captação, quer dizer, digamos assim, aumentar a caixa para que entre mais água, né? Em muitos locais onde vários pontos da 1º de Maio, por exemplo, se parar para olhar essas caixas, é um tubo direto ligado. A gente bota um tubo de 30, de 40 em pé, ligando direto na tubulação principal. Não tem aquele tipo... Não tem o sifão, por exemplo. O famoso sifão, né? De concreto, né? Claro, né? Muitas vezes a gente é criticado que sem o sifão pode voltar um cheiro, pode ocorrer. Porém, lugares onde é uma baixada, onde o alagamento é mais constante, a gente faz essa melhoria nas caixas para evitar o alagamento, para aumentar a captação, e muitas vezes resolve. Um exemplo que a gente fez agora lá na rua José Winter, uma rua que vai ter que um dia ser feito um projeto de macro-drenagem lá, mas alguns pontos a gente fez uma manutenção já nas caixas, aumentou essa captação, trocou grelhas, fez algumas ligações de tubo direto,
e consegue amenizar, pelo menos essa situação, dar um melhor funcionamento para a drenagem existente no local. Mas não tem diferença na eficiência entre um tipo e outro tipo? A eficiência é a mesma. É a mesma, isso. Né? Tá bom, fala, Matheus. Ô, Ivan, a gente sabe que essa questão de limpeza da vala, o principal é realmente tirar esses balcão de areia que tem lá, né? Mas provavelmente durante essas limpezas vocês encontraram vários objetos e troncos de madeira, móveis e tudo mais durante essas limpezas, né? Como tentar deixar limpo durante todo esse processo, não somente agora, mas durante todo o ano, e informar os moradores, principalmente nas regiões mais distantes, para não estar jogando essas coisas ali dentro da vala, que daqui a pouco vai estar trancando, não ele no começo, mas sim o pessoal lá no final que pode correr o risco. É bem observado, sim. A gente sempre pede para que o pessoal tome cuidado e até nos informe, né? Porque a gente sabe que não tem como ficar 24 horas ali monitorando, ver se alguém vai jogar uma coisa no rio ou não. Mas, como me falou, a gente acha de pneu até geladeira quando vai limpar uma vala. Então, ocorre sim, cai uma árvore, tranca, dá um banco de areia. A própria braquiária é um capim invasor que fecha a vala e vai acumulando detritos, vai fazendo esse banco, mas muitas das vezes é o pneu, é um armário, uma geladeira, de tudo, às vezes um saco de uma estopa que foi jogado, enfim, tu acha tudo que é tipo de material, né? E é aquele, como a gente sempre via, aquele cartoon, aquele desenho animado, né? O cara joga o lixo ali, dá a chuva, o lixo retorna para dentro da casa. No sentido figurado, assim, basicamente é o que agrava a situação, né? Todo o material que tu joga, despesa, seja um aterro, chega muito perto do rio, seja isso, tu assoreia o canal, tu diminui a vazão ali e acaba represando em algum lugar. Aquela barragem que foi feita ali na 1º de maio, ali na fábrica Renault, ela está segurando esse tipo de problemas que vem acima daquela região? Ela chega a segurar, por exemplo, madeira? Ela dá um fôlego, né? Digamos assim, na questão da água. Então a gente brinca naquele boom de água que dá naquela hora, ela represa, ela enche, depois ela esvazia, mas ela tem também a sua limitação, claro. Mas ela segura a sujeira, essas coisas que vêm? Sim, até a gente está programado, acredito que na próxima semana a gente já entre com isso, de dar uma manutenção de limpeza, de desassoreamento, que o historial ela já encheu um pouco de areia, de material, a própria boca lá na entrada do Poço Fundo, que desce a tubulação que vem ali da região do João 23, aquela galeria, botou areia para fora, a reviria, que vem dos rios acima, digamos assim, do tudo que desemboca, acaba caindo em algum lugar. Né? Então a manutenção dos ribeirões realmente é isso, é desassorear, é tirar material, e o que vem tem que ir tirando. Muitas vezes vem o galho de pau, vem a sujeira, vem folha, vem areia, muita coisa a própria água acaba levando, mas alguma coisa deposita aí, faz esse depósito que cabe esses bancos e levanta, assoreia essa tubulação, né? Até com relação a isso, é normal vir, por exemplo, galhos, madeira e assim por diante. O que não é normal, uma geladeira. Exatamente. Que tu falasse de peça de carro também que veio. Né? Calota, muitas vezes dentro de uma boca de lobo tu acha a calota, lá no bairro São Luís, por exemplo, tive um caso específico, lá próximo à Capela Cristo Rei, e onde mora o professor Rogério Pazini lá, grande amigo, deixar um abraço para ele, que a gente fez uma boca de lobo lá, dessas abertas, tubo direto, que era um ponto que alagava e não tinha mais ocorrido alagamento, e de repente um dia os moradores ligaram, tá alagando tudo, não funcionou, trancou a tubulação e tal, e quando o pessoal nosso foi lá passar, tinha um galão desse de óleo de 5 litros, assim, vermelho, daquele, caído dentro aí e trancou a boca do tubo, né? Então acontece, né? Às vezes a própria calota, a pessoa nem fez por mal, caiu do carro, não viu, rola, cai lá dentro, acontece, né? Eu tenho mais uma pergunta, desculpa, Anderson, eu sei que você tá cheio de perguntas aí também. Deixa eu só citar uma coisa, tem gente que faz na vala para botar a barragem assim, faz com pneu de carro, faz aquela, sabe, né? Vai amontoando o pneu para segurar o barro. A barranca. Isso é aconselhado fazer, não? Tem muitos casos que ela funciona, tá? Não dá para dizer para ti que não funciona, não, ela segura, sendo bem feita, fazendo 2 camadas com pneu, a terra ali com serragem, com barro, tem vários métodos que funcionam, né? O que a gente, enquanto prefeitura, executa? Nós temos a contenção de pedra bruta, que é o enrocamento, e aí quando faz o enrocamento, a gente procura sempre já afogar ele, encher aquele vão da pedra para que essa pedra não trabalhe mais. Mas são vários modelos de contenção que seguram muitas vezes a necessidade, principalmente próximo a uma casa, evitam um risco de um desbarrancamento, de um assoreamento, que também é algo que pode prejudicar no caso de uma chuva. Uma encosta que não está protegida, que daqui a pouco desce uma fatia considerável de terra, pode também assorear o rio e causar um alagamento em algum ponto, né? Então esse serviço de vala que a gente executou com as escavadeiras, agora tem vários pontos já mapeados, onde a gente vai ter que colocar algumas contenções com enrocamento com rocha, né? Isso na próxima semana, as máquinas quando vão chegando nos pontos principais, e ali na região do bairro Águas Claras, próximo ao Ribeirão Principal, locais onde
Tá chegando talvez em cabeceira de ponte, tá chegando em alguma residência que já tem que botar uma pedra antes que faça uma corrosão maior. É que eu pergunto do pneu, sabe por quê? Desculpa, Anderson. É porque assim, o pneu às vezes ele pega, ele sai e é o que mais entope a tubulação. Sim. Porque ele é uma borracha. Já vi até gente limpando a tubulação, puxando um pneu, né? Eles pegam de um lado pro outro, vão puxando para limpar a tubulação. Sim. Por isso que eu perguntei se isso é aconselhado ou não a fazer. Que muita gente em Brusque, conheço gente que ainda continua fazendo isso. Vai lá e faz a barragem com o pneu no Ribeirão. Eu não sei se isso é aconselhado. Uma barragem, uma contenção do pneu, como bem amarrada, como está falando, que a gente bota, tem gente que bota areia com cimento, areia com serragem, dificilmente esse pneu é o que cai. Pode acontecer, pode, como também pode cair um rocamento, contra a natureza a gente não consegue agir, né? Mas o que mais acontece, o pneu acontece, é realmente o descarte irregular, né? Aquela carga de entulho que vem o pneu junto, o pessoal joga ali na beirada, daqui a pouco o rio sobe e isso acaba caindo para dentro, né? Então nem sempre é a questão da contenção, às vezes é aquele pneu que foi jogado de forma incorreta e aí com a chuvarada, com uma possível enchente, acaba levando ele junto. Oi, Ivan, a gente está falando da questão das águas, né? Mas tem também a questão dos próprios de terra, de barrancos, né? Como tentar prevenir isso? A gente sabe que prevenir totalmente não vai dar porque é a água que vai meio que mexer com a terra ali e poder causar o desmoronamento, né? Mas como tentar prevenir? Como é que a Secretaria está fazendo para tentar prevenir, principalmente aquelas áreas de encosta, de morro, que pode ter um possível causador no futuro? A questão do barrancamento, do deslizamento de terra, que é sem dúvida a ação mais perigosa que acontece de chuva, porque ela não avisa, né? Quando tu vê se tiver uma árvore, a árvore vai dar uma pendida, mas tu não vai ver a árvore pender e ele desce de repente, é que nem uma avalanche, só que de terra. Então, o que a gente tem feito junto com a Defesa Civil, e a Defesa Civil num papel muito mais ferrenho nisso, que é a questão de orientação, né? Quando tu vai cortar um barranco, né? Deixar pelo menos uma bancada, ter uma calha preventiva ou uma escada hidráulica quando necessário, né? Uma hidrossemeadura, uma recomposição desse talude, né? Porque muitas vezes o que tu vê, onde é que dá o desbarrancamento? Onde está um corte reto, né? Eles cortam ali 90 graus, a água vai infiltrar, fica exposto, isso vai descer, uma hora, né? A água pega a sua velocidade. Então a questão realmente é a prevenção, são mecanismos que previnem, né? Além da segurança, que eu acho que é o principal ponto, é a integridade da vida humana, né? Evitando uma queda de barreira sendo uma residência ou até expondo uma via pública em particular. Nas obras que a gente executa, a gente procura sempre deixar isso já feito, né? Deixar esse corte em barranco, deixar fazer um chanfro melhor, procurar disponibilizar ou a grama ou a hidrossemeadura para não deixar uma localidade dessa exposta, porque depois isso vai cair e tem que voltar e refazer o trabalho, entendeu? Em cima da pergunta do Matheus, tem alguma casa correndo risco? Algum local que vocês já estão monitorando? Essa parte de ocorrência, sim, é mais com a Defesa Civil, e a gente tem um trabalho integrado com eles, então eles que acabam sempre nos passando, tem um grupo ali, então todas as ocorrências e demanda, né? Até então tá tudo certo, então. Por enquanto, assim, dessa noite até agora ainda tá calmo, a gente sabe que a chuva deve perdurar o dia todo, então a gente vai acompanhando, né? O nosso pessoal já automático, todos os operadores, pessoal de caminhão e braçal já ficam em alerta, principalmente agora na parte da tarde, já por causa do WhatsApp, e conforme vai precisando de alguma ação de barreira, limpeza, a gente vai sempre pressionando cada equipe para tal lugar, né? Ocorre muitas vezes, talvez não aconteça de hoje para amanhã, mas semana que vem, pode preparar, começa a aparecer os rompimentos de tubulação, infelizmente, dá esse tempo chuvoso e mais tempo, muitas vezes uma carga de águas superior, né? Num tubo que já está meia vida, que ele está podre, tem a sua idade avançada, ou às vezes um tubo que é pequeno, que a gente sabe que tem vários pontos. Então, assim, é algo que a gente também segue monitorando, que pode esperar. Hoje, se tiver aí, vamos supor, 30 pontos na cidade de rompimento, semana que vem para 60, 90, vai aparecer mais pontos, porque dá essa aumenta essa pressão ali, o próprio solo encharca e acaba ocorrendo mais danos, que é um dano que não tem como mensurar agora, que ele vai aparecer, né, no decorrer de como se comportar essa janela de chuva. Sobre a operação tapa-buracos, apesar da chuva que atrapalha, vocês têm alguma programação para essa semana? Bom, vamos lá, o asfalto com dia de chuva a gente não consegue trabalhar, né, com superfície molhada, né, a gente tem o pessoal de prontidão, então a gente tem digamos assim, um paliativo, bem paliativo, que é a questão do asfalto frio, só para não deixar o buraco exposto, para que não caia um pneu dentro, para evitar acidente, né? Mas assim, usina abastecida, material lá no seco já, que a gente tem um depósito para a usina de asfalto dentro de um local coberto, já para evitar isso, onde tem o pó, a brita e coisa, e ocorrendo tudo certo, no dia de amanhã tendo tempo bom, a usina já tem possibilidade de ligar, e a gente já começa, claro,
no primeiro momento está molhado, está encharcado, a gente ataca a questão de panelinha primeiro para resolver isso e aí segue a operação normal. Temos já programado a questão ali do asfaltaço, onde a gente está atacando ali, finalizamos até na Irmãos Horti já o recap lá da Ernesto Bianchini, que é etapa 1 e 2, e já estamos atacando ali na Ciro Gevaert, que é da Rota do Angelone até a Ponte do Maluche. Essa noite que passou, o pessoal da Fresa já terminou a outra pista, então amanhã e sexta já quer estar atacando de novo, dependendo da condição climática, claro, mas a previsão indica que amanhã para frente é tempo bom. Então a gente espera que amanhã e sexta a gente já consegue também trabalhando nessa forma para estar tocando já com asfalto força total na estrada, tanto tapa buraco quanto os recapes. Ô Ivan, tem o Nelo, ele mandou uma imagem aqui, põe na tela o computador de baixo para mim, faz favor, ou pode pôr e tirar, tá, já lá pro secretário acompanhar. Ele tá dizendo o seguinte, o Nelo, ele tá dizendo assim: oi, boa tarde, olha como está a obra do loteamento do Jardim Colinas, obra essa que nem é do nosso loteamento, é de um vizinho, um loteamento vizinho, descaso com os moradores. O que é isso aí? Realmente está acontecendo? Isso, na verdade. É verdade essa imagem? É verdadeira? A verdade, eu não fui lá hoje, mas pode estar acontecendo sim, né? Dia de chuva, obra exposta, é isso, infelizmente. A obra de drenagem ali é uma escavação, são 2 tubos de metro sendo colocado aí, né? E infelizmente a gente entende o problema acontece, mas é uma obra necessária, né? Tem sendo implantada uma extensão do loteamento ali para trás, e para que isso aconteça tem que ter tubo onde essa água e tudo vai poder escoar na implantação desse loteamento. Então o que está acontecendo ali? Foi feita a escavação, colocação de tubo, bocas de lobo, enfim, e é reaterrado, mas é que nem uma rua de terra, né? Quando chove, infelizmente, pode ver, onde está no asfalto já não tem problema, né? Mas infelizmente enquanto está em obra é isso, tá? A gente está é um TAC que foi feito já de anos atrás, e nós, enquanto Secretaria de Obras e Prefeitura, a gente doa parte de insumos, que é o tubo, e nós temos fornecido material, então estão cobrindo sempre com a bico corrida, com a base, mas infelizmente quando dá uma chuva, quando essa noite vira lama mesmo, e ali é uma escavação considerável, acho que tá dando 3 ou quase 3,5 metros de fundura, por mais que bota o material em cima, embaixo tem o barro, é mole e acontece dar essa lama. Mas assim, o que eu posso deixar claro... É aquele mal necessário. É que tanto a empresa ali, é uma obra terceirizada sendo feito ali, mas a empresa tem dado suporte sim, já com carregadeiras, com material. Vou dar uma reforçada com eles para que deixe da melhor forma, do melhor tráfego possível. Mas infelizmente, tubulação aberta e reaterro dá lama sim quando chove, dá esse transtorno, a gente sabe o quanto incomoda os moradores locais, né? Tem prazos aí, só para eu entender, tem prazo? Eu acho que eles devem estar mais ou menos na metade da obra, pelo que eu vi o tanto de tubo que tem ali, tá? São 600 de tubo de metro, que eu me lembro, são em torno de 600 tubos a ser colocado ali. Então é uma tubulação considerável, tá? Entendi. Mas a questão, assim, a gente vai reforçar, como é um TAC, a fiscalização é nossa, então a gente tem como reforçar a melhoria ali para a questão do acesso local. Certo. Fala, Matheus. Não, era isso que eu ia perguntar pro Ivan, mas também perguntar como é que estão essas parcerias também com a comunidade, fazer novas ruas na parceria comunitária, né? Pavimentação comunitária tá acontecendo, porque a gente viu que no começo do ano deu uma boa pegada, né, Ivan? Foram bastante ruas inauguradas. E como é que tá todo esse processo? Porque, querendo ou não, vocês estão com a frente do tapa-buraco, tem o asfaltaço, mas também tem essa parte também dos moradores que tu não pode esquecer que foi feita uma parceria, Exatamente. Né? Então, hoje, a pavimentação comunitária, graças a Deus, ela não tem mais fila, né? Lá atrás a gente teve um problema de acúmulo, quando quebrou lá a nossa vila acabadora antiga, e só no ano passado foram executadas ali as 24 ruas que estavam na fila, então a gente zerou, não tem mais fila. Tem hoje o que acontece, são ruas que já estão pagando os seus boletos, estão em andamento, né? Se eu não me engano, a rua que mais tem hoje está em torno de 39%, quase 40% do pagamento. Quando chegar nos 70%, a gente executa. A gente colocou como meta, como definição do programa, sempre no mês que a rua atingiu 70% de pagamento, a gente quer executar. Né? A gente tem como tocar simultâneo tanto as frentes do asfaltaço quanto a questão da pavimentação comunitária, né? Então a pavimentação comunitária segue a todo vapor, tem lá, se não me engano, 16 ruas em fase documental, assinando contrato, regularizando documentação, reuniões acontecendo e algumas já acompanhando o pagamento. Todo mês a Juliana já emite lá o ranking, a tabela. Então está acontecendo ao mesmo tempo que segue o asfaltaço, segue as manutenções na estrada, a pavimentação comunitária vai andando. E como eu falei, sem fila, a gente não quer deixar mais ter a fila. Então a rua atingiu 100%, naquele mês, no mês de agosto atingiu 100%. No decorrer do mês de agosto a gente vai executar, porque a gente tem como tocar frentes simultâneas, né? Hoje, por exemplo, a etapa de asfalto envolve preparação, remoção,
fresagem e aí a capa. Então essas equipes têm como se moldar e a gente tem como ter ruas preparadas e acontecendo. Até nessa parte de preparação e tudo mais, como é que está essa frente na questão do pavilhão da Finarreco, naquela parte do estacionamento de terra? Isso está com vocês? O pavilhão da Finarreco nós estamos executando, a gente está fazendo ali uma correção junto com a topografia, porque o pavilhão, quando olha o pátio, ele é como uma bacia, digamos assim, ele é uma cunha, digamos assim, porque sempre só foi botado material. Então a gente está fazendo uma correção ali, uma regula com material, e toda a fresa está saindo da Avenida Beira Rio, está sendo feito ali, e alguma parte que saiu da Ernesto a gente colocou ali. A ideia é fazer essa regula e botar uma capa de fresa por cima, e vamos fazer uma pintura ali com emulsão para deixar com boa condição, para acabar aquela história assim, quando tinha, principalmente na época de Finarreco, época chuvosa, tu saía do carro, tu saía com quase um tornozelo de lama, né? Ou era poeira, então a gente quer deixar isso para trás, deixar um pátio organizado. Exatamente. A ideia é fazer todo o pátio, né? Todo o pátio. Desde lá da parte da Antônio Raio até aqui na Beira Rio. Isso, exatamente. Só voltando à questão dos ribeirões ali, já foi todos eles limpos ou estão ainda? Essa etapa não acabou? Nós estamos hoje com 3 escavadeiras só nisso, tá? Então uma está lá, uma terminou a estrada da Fazenda, fez ontem a rua Daniel Barney e a rua ali próxima a Gabriel Sigel, 2 valas curtas, né? E essa outra segunda está ali na vala do Rio Limeira, está chegando próximo ao Mercado Barney, aqui indo na geral, né? A outra acabou a questão do Cedrinho, deve entrar já essa semana, ainda se tudo der certo, do Águas Claras, tem alguns pontos já para mexer com o enrocamento, então a gente segue ainda, não está dado como finalizada. A gente está indo, fizemos os ribeirões principais, né? Como eu falei, Zantão, que vem sido Águas Claras, pegamos São Pedro, pegamos Bateias, pegamos a questão do Cedrinho, né? E vamos abrindo essa frente agora para as vicinais mais curtas, onde tiver que passar. Lá na estrada da Fazenda, por exemplo, era um ribeirão que corre da estrada para baixo, era um antigo corte do Rio Velho. O pessoal não soube dizer quanto foi a última vez que tinha sido limpo, um ribeirão que estava assoreado há mais tempo, né? Porque a gente sempre foca bastante nos principais, e agora os vicinais também têm que abrir para ter o seu funcionamento. Me permite mais uma nessa questão ainda. Como a gente tá falando de Ribeirão, a gente tem que falar das galerias, né? Aquelas obras que já estão prontas de macrodrenagem, elas são feitas manutenção nessas galerias para ver se não tem banco de areia dentro delas, se não tem algum objeto que ficou dentro daqui a pouco ela pode represar e não passar toda a água. Exatamente, a gente tem essa vistoria ponto a ponto, né? Por exemplo, deu essa enxurrada na 1º de maio, foi o primeiro dia que a obra pegou, né? Após a enxurrada a gente já fez a vistoria, né? E tem galerias grandes que é desde a época de PAC, enfim, que também são vistoriadas, porque pode, né? Eu cheguei numa galeria dessa, por exemplo, uma galeria 3x3 da vida, tu acha sofá, tu acha tambor de 100 litros, de tudo. Então tem essa vistoria permanente também por parte do nosso pessoal, e tem locais onde muitas vezes agora vai ter que entrar, então com escavadeira pequena por dentro, tirar, fazer para garantir o bom funcionamento dela. Até porque o pessoal acha que a galera está ali embaixo, ela não precisa ter manutenção, né? Vamos pegar como exemplo ali o caso próprio da Nova Brasília, onde foi feita uma galeria bastante grande, e você tem que entrar dentro para ver como é que tá, porque não vai entrar areia, né? A Nova Brasília foi um caso, na época, foi feita uma vistoria, na época do governo Ari, se não me engano, que a gente olhou e ela estava sendo só metade, assim, metade tinha paranho, estava fechado, até documentado isso. E aí depois a gente conseguiu ligar mais uma tubulação nela, com uma caixa maior, enfim, e a primeira chuva que deu, que foi a estourar, que já estava com água, né, lavou o paranho, digamos assim. Então são coisas que a gente acompanha, assim, porque mais do que colocar a drenagem é garantir o bom funcionamento. Às vezes, como tu bem falou, tens uma galeria embaixo e uma boca do lobo está entupida, um tubo trancou ou não está ligado, e aí ela pouco tem a sua serventia, não por má projetagem, por não estar recebendo a água que deveria escoar por ali. Uma pergunta a respeito da 1º de maio de novo. Essas grades que estão sendo colocadas em alguns pontos ali ao redor pela vala, serão colocadas em todas a parte da vala? Por exemplo, vou dar um exemplo claro, aqui perto do restaurante Delagnolo, tem uma parte ali que realmente a calçada é muito próximo à vala. Vai ter uma grade muito parecida que está fazendo lá? Como é que é o planejamento? O que a gente está fazendo agora? Nós estamos vindo, nosso pessoal da Secretaria hoje, fazendo a questão das calçadas, né? Começamos lá da curva do Vanca e estamos vindo sentido centro, digamos assim. Todo ponto onde já vem fazendo calçada, meio fio, tem alguns parapeitos quebrados. Ali próximo à antiga Raionáutica tem uma laje quebrada, já vai fazer isso com... A ideia nossa é vir e
passar limpo, digamos assim, passar o pente fino. Então, onde tiver que botar essa defensa, é a grade verde que você está falando, é isso, né? Sim, a grade verde. Então, onde tiver que botar defensa... ficou bonito, ficou interessante, eu achei muito legal. A ideia é colocar onde for necessário. Até hoje o seu Zé Vec, que é nosso encarregado lá, em nome dele, mandar um abraço para a galera toda lá, veio lá conversar, Ivan, pediram para botar uma defensa do ponto de ônibus. Pode botar, né? O trânsito lá é um grande parceiro nosso, tem dessa defensa, a gente consegue estar botando mais, para dar outra cara, realmente, dar uma cara de obra limpa, de uma coisa bonita. E segurança, né, cara? Exatamente. Eu acho que eu tava vendo lá, até eu parei o carro para ver e realmente traz mais segurança. Eu vejo muito porque a gente tá falando de uma região onde passa bastante estudantes do SESI ali, de Senai e SESI. Então é muito gurizada, então é perigo você pegar e passar ali, cair dentro de uma vala daquela. E fica até mais bonito, né? Antes a gente tinha ali eram uns pilarzinhos, só um cano de ferro, assim. Mas era uma coisa meio tímida. Uma falsa sensação de segurança. Isso. Então a ideia é colocar assim, onde vindo as calçadas, meio fio, estão sendo feitos conselhos de muro e tá colocando essas defensas onde necessário para dar segurança e trafegabilidade. A ideia também é fazer uma limpeza nessa parte da vala que começou lá do Vanca até aqui embaixo, porque a gente viu que tem algumas pontos que até o pessoal da própria obra que estava fazendo acabou deixando placa dentro da vala, a próxima mureta, algumas coisas do tipo. Eu e o Kujic combinamos, o Kujic da Defesa Civil, junto com o nosso pessoal de drenagem, estamos combinando aí, acredito que na próxima semana, no máximo tá na outra, a gente quer entrar lá do Vanca e vir, né? Porque no dia da pós-chuva... Coragem. Não, mas é interessante a gente olhar, porque, né, falar é uma coisa, tu passar dentro e ver é outra realidade, assim. Então, até quando o Kujic falou, os caras faço questão de ir junto, porque, de fato, como tu me falou, pode ser com uma placa? Pode ter vindo uma parte de um bloco concreto rio abaixo? Pode. Então isso a gente quer identificar. O que tiver que tirar, se tiver que descer com o pessoal depois com o rompedor, quebrar e fazer essa limpeza geral, digamos assim, a gente vai estar fazendo já ainda antes de agosto, quer estar com isso em dia, tá? Mas na própria vala também, Ivan? Na vala tem alguns pontos ali que o pessoal acabou deixando a areia doidar. Principalmente para onde estava o parque de obras da empresa, né? Isso, a gente tirou já antes dessa chuvarada aí, já foi tirado, tinha alguns sacos de areia que usou para fazer algum piso, algum resto de obra, pode ter ficado? Pode, porque às vezes o pessoal está trabalhando quinta, sexta, foi embora um dia pro outro, quinta noite dá uma chuva, tem uma pá lá dentro. Pode acontecer? Pode, ninguém faz por mal, né? Então, assim, questão de vala, pode ter caído uma parte de pedra daquele muro? Pode, isso também assoreia a vala. Então a gente quer identificar esses pontos e programar de novo essa geral para deixar ela no seu funcionamento total. São 12h49, o tempo é nosso parceiro. Eu quero agradecer a tua presença aqui, viu, Ivan? Não sei se tem alguma coisa que você queira falar importante, principalmente nessa época de chuva, para alertar alguma coisa que você queira, que a gente não perguntou. Bom, eu só queria dizer assim, Dile, que o grande X da questão é a gente acreditar na nossa defesa civil, tá? A nossa defesa civil hoje é a melhor do estado, sem dúvida. O pessoal ali está preparado, então seguir a orientação, buscar informação quando precisa, que o principal nessas horas de alagamento é realmente a informação, né? E às vezes a gente sai no escuro, digamos assim, sem informação, e é onde tu se coloca na situação de risco. Então o primeiro ponto é realmente ver a orientação, essas previsões que eles têm. O pessoal tem estações de monitoramento, eles têm os cálculos lá que eles fazem, a gente consegue prever os eventos com isso, né? No demais, dizer que a gente está sim à disposição, Secretaria de Obras, né? Seja no telefone, seja via Instagram, via WhatsApp, o que precisar lá, pode nos acionar. Como eu digo, na hora da chuva, onde está alagando, onde está chovendo, a gente não vai conseguir agir, mas é importante a gente saber o ponto onde alagou, o que aconteceu, para a gente poder planejar uma ação ali. Temos ruas hoje na cidade, hoje teve uma rua lá, vou falar de novo, que é a questão da Henrique Galassini, que é uma obra que envolve uma macro-drenagem, então a gente não consegue de hoje para amanhã ir lá, abrir a rua e resolver para não alagar. E que a gente está construindo essa obra para que possa ser feito. Existe esse caso? Existe, a gente sabe, né? Mas pedir assim o cuidado, porque em primeiro lugar vem a vida humana, para a gente não se colocar na situação de alagamento, passar com o carro dentro, ou pior, num lugar onde está em risco de descer terra, de ter um deslizamento, para tomar esse cuidado. Beleza, então, Ivan, obrigado pela presença. Aliás, eu tinha outras perguntas para fazer. Por exemplo, eu estou curioso para saber o seguinte, se você consegue me responder rapidinho. O horário de trabalho de vocês começa às 5, vai até às 10 da noite ou não para? Nós temos frentes de trabalho nos 3 turnos. Os 3 turnos de trabalho. O maior pessoal começa das 5, a jornada de 5 a 1h30, porém, todo esse pessoal, 90% dos casos, sempre tem serviço à tarde. Então, tem hora extra, tem turno no às 10, tem o pessoal da limpeza, recolha das 10 às 5 também. Então, a gente sempre tem monitoramento, tem pessoal na estrada. E, como eu bem falei, uma coisa que a gente tem acordado já entre nós, a questão da emergência, que nem hoje, está todo mundo já de alerta.
precisou, a galera já vem, né? Então, vamos supor que deu essa previsão do rio, é a partir das 8 da noite. 8 horas da noite nós vamos ter efetivo, temos lá um plano de contingência montado, então a patrola sabe, a partir de tantos metros do rio tem que ter a patrola. A partir de tanto, não, precisa só uma reta e só caminhão-pipa para lavar. Então isso tudo a gente tem planejado lá, junto com os encarregados e com os operadores. Theo, é bom a gente citar isso, o pessoal que está em casa entender que esse serviço não para, é um serviço de obra e não para, porque a qualquer momento precisa de um motorista de uma patrola, precisa de alguém para ajudar, um caminhão, então não tem horário. Obrigado pela presença aqui, Ivan. Eu que agradeço, obrigado e estamos à disposição.